Olá, meu nome é Helder Gomes Barbosa. Essa é a oficina de edição de documentário. Essa oficina, ela é apresentada pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Essa é a quinta aula da nossa oficina e a gente vai tratar nessa aula de técnicas de edição de documentário. A gente começou esse curso pela parte mais teórica, né? Pela teoria da montagem. Depois, a gente fez uma análise dos diferentes tipos de documentário, tentando traçar um paralelo histórico. Na terceira, a gente fez o estudo de caso de 4 documentários, inclusive um meu, que eu dirigi, roteirizei e editei. Na quarta aula, a gente tratou sobre o processo de organização do material antes de começar a edição. E aí, nessa quinta aula, continuando essa progressão da teoria até a prática, eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de edição baseado em experiências próprias, né? De filmes que eu já editei, de séries documentais que eu já editei. Acredito que as experiências que eu tive no trabalho, nesses vários projetos que eu já editei, permitiram com que eu tivesse conhecimento de algumas situações que a gente encontra quando está editando esse tipo de material, esse tipo de linguagem, e é isso que eu vou tentar passar para vocês. Lembrando, é claro, que todas essas técnicas que vêm muito da prática da edição do documentário, elas, em muitos momentos, elas só foram possíveis de serem desenvolvidas na prática porque eu também tinha contato com a teoria. Então, é muito importante entender a teoria do documentário, entender a linguagem documental para se desenvolver um montador de cinema documentário ou de séries documentais. Eu escolhi aqui uma gama de trabalhos, como eu disse antes, que eu fiz no cinema e na TV. E aí eu trago para vocês alguns trabalhos que eu também roteirizei e dirigi e outros que foram dirigidos por outras pessoas. É claro que o processo, quando se dá isso, também é diferente, né? E eu coloquei, eu trouxe para essa última aula alguns curtas que eu dirigi também e editei, porque é importante que eu consiga mostrar para vocês as imagens, né? Não fica só na foto dos slides, porque infelizmente os programas de TV que eu editei eu não posso mostrar para vocês nessa aula, eu não tenho os direitos autorais para mostrar nessa aula. Bom, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é um curta-metragem que eu dirigi, roteirizei e editei. Ele se chama Há um Dragão na Guanabara e ele foi feito para o programa Sala de Notícias do canal Futura. Vou contar brevemente do que se trata o filme. O Santista que vocês estão vendo na imagem, ele é um estivador do Porto do Rio de Janeiro. E ele é um dos primeiros estivadores registrados no Sindicato de Estivadores aqui no Rio. E, além disso, ele conta sobre a sua história, de como já foi pirata no passado, de que participava do assalto de outras embarcações, enfim, toda uma história que ele traça e que essa história é permeada pela própria região onde ele trabalha, que é a zona portuária, que passou por um processo de modificação em 2000, entre os anos 2014 e 2016, que era o projeto Porto Maravilha, um processo de revitalização da área. Então, o filme conta mais ou menos os paralelos entre a história do Santista e da própria região. Como foi o processo, né, de construção desse filme? E enquanto a gente fala sobre o processo, eu vou passando também algumas imagens do filme para a gente ir comentando. Bom,
O filme, ele começou, o processo do filme, ele começa com um encontro com um Santista, né? Eu estava procurando um personagem, encontrei o Santista, e o Santista era uma pessoa, assim, incrível. Ele era o personagem que eu estava buscando, porque além de ter um conhecimento da região e das transformações que a região estava sofrendo, ele era uma pessoa muito carismática e falava muito, enfim. Então, quando eu passei, e aí filmei todo esse processo, né, do encontro com o Santista, do encontro com o Santista com outras pessoas, esse que está do lado dele, por exemplo, é o Eduardo, da Associação dos Moradores. Então, o Santista vai encontrando outros personagens e através desses encontros a gente vai estabelecendo a situação da região. O que acontece? Quando eu gravei todo o material e fui para o processo de edição, e aí, né, tem essa problemática, né, de que o editor, quando o editor também está no processo da filmagem, né, acaba que você fica com uma visão um pouco viciada desse material, né, e você não tem um distanciamento. E aí, como o Santista é uma pessoa que fala muito, uma pessoa muito enérgica, uma pessoa que tem um ritmo muito intenso na forma como ele lida com a situação e com as pessoas, os primeiros cortes que eu estava desenvolvendo para esse filme, eles eram tinham os planos muito rápidos. Eu não dava respiro aos planos. E eu devo a isso também o fato de que, na época, eu estava editando muitas séries documentais para o canal Off, em que o ritmo é realmente mais rápido. Então, os primeiros cortes, como a gente está vendo agora, esse é o corte final que a gente está vendo. Note que os planos têm um tempo, né? O tempo das ações, o tempo das reações. Aqui, por exemplo, é um plano de quando a perimetral foi explodida aqui no Rio de Janeiro. É uma montagem que dá tempo para, por exemplo, essa ajeitada da câmera. Enfim, há uma construção de uma tensão também através desses tempos, de dar um respiro, né? E no primeiro corte, que é o que eu trago aqui no slide, no primeiro corte, eu estava muito viciado pela linguagem do canal Off e acabou que parecia que era um clipe da MTV que eu estava editando. Quando eu fui ver o primeiro corte e mostrei para o assistente de direção, ele falou assim: Helder, isso está muito rápido, está muito televisivo, né? Essa marca televisiva de séries documentais em que um plano dura 3, 4 segundos e corta, 3, 4 segundos e corta. E isso também deixa uma ótica do canal Off, do diretor que eu trabalhava no canal Off, ele sempre me dizia: Helder, na TV as pessoas não têm muita paciência. Viu o que é o plano, já viu o significado do plano, muda para o próximo. Então, os planos, em média, duravam 4 segundos. E eu quis aplicar isso para o Alto Dragão na Guanabara e esse ritmo ele estava muito forçado. Eu tentei também emular, né, como eu disse, o jeito do Santista, mas estava ficando uma coisa muito forçada e cansativa. De fato, parecia um clipe da MTV. O que eu fiz a partir disso? A partir de perceber isso, eu primeiro dei um descanso aos olhos, passei um tempo sem olhar o material. Eu acho que isso é primordial dentro do processo de edição de documentário, de qualquer filme, né? Mas o documentário eu entendo ainda mais porque é um processo de absorção das imagens, de qual história você quer contar e tal. Então, eu fiquei um tempo sem olhar essas imagens, sem olhar o corte. Depois, peguei o material novamente e percebi que o tipo de corte que fazia sentido para a história que eu queria contar de uma região que tem uma história ancestral, que tem ali também uma carga dramática dentro dos planos espaciais. Olha só esse plano ali da região do Porto. Então, todos esses planos eles têm uma carga dramática porque a partir do momento que há ali uma revitalização, muitos desses espaços deixaram de existir. Esses não, o que a gente está vendo, mas o que a gente vê em outros momentos do filme. Esse momento, por exemplo, em que a gente está acompanhando o Santista visitando o teleférico, né, o novo teleférico do Morro da Providência, onde era o teleférico, era um lugar onde pessoas
que eram amigas dele, moravam e tiveram que ser removidas das casas para a construção do teleférico. Então, era importante essa câmera seguir o Santista enquanto ele rememora, dar esse tempo a ele, né? E aí, depois também, na montagem, eu percebi a necessidade também de ambientar o Santista nesse passado que ele conta, né? Porque ele fala muito da nostalgia que ele sente, dos tempos de estivador, no Porto Antigo do Rio de Janeiro, né? Então, foi interessante. Eu vi também a necessidade de inserir essas fotos, de colocar uns efeitos sonoros. A gente não está escutando o áudio, mas ele está falando, eu coloquei aqui, vou tentar colocar para vocês o áudio também, vou conseguir aqui, que eu quis colocar um efeito aqui. Não sei se vocês estão escutando, mas é um efeito desse passado que está se perdendo. Então, nesse momento do filme, esse foi um momento do filme que não estava também no primeiro corte, que foi quando eu quis dar também mais valor às imagens, eu estava dando mais valor ao texto, ao que ele falava. E eu achava que aquelas imagens que a gente viu nesse clipe, dele conversando com os amigos, dele olhando pelo barco, dele na Praça Mauá, recém-revitalizada, diziam muito mais do que o que ele poderia dizer sobre a perda, né? A transformação desse lugar. Esse plano também, a gente vê a, a, a diferença, né? Entre ele, uma pessoa que sempre morou ali, sempre esteve nessa região, e esse novo dragão, né? O filme ele fala Dragão na Guanabara justamente pelo Museu do Amanhã, que parecia para o Santista um dragão. Então, eu fiz muito uso dessas imagens e tentei dar um ritmo também mais cadenciado para o filme, para que algumas sensações que não estavam sendo passadas entrassem nas imagens. Bom, isso é mais ou menos o que eu queria dizer sobre o Dragão do Guanabara. E a gente vai agora para o segundo, né, que eu falei para vocês bastante, né, durante essa primeira parte sobre o Dragão da Guanabara, que são as séries documentais para o canal Off, para mostrar, né, o quanto que é muito diferente, né, o tipo de documentário, série documental que a gente edita, muda muito, né, muda até mesmo as prioridades que a gente tem na edição. Se no Dragão da Guanabara eu queria contar com as imagens e com o ritmo delas a transformação de uma região da zona portuária e também a nostalgia de um tempo passado, aqui no canal Off a questão é outra, né? A questão é transformar uma viagem, no caso aqui da foto, é uma expedição pela Antártida, em uma narrativa de aventura, de que essas pessoas estão vivendo uma aventura dentro de um barco, no caso dessa série é o barco Abel Tasman, que leva 6 pessoas, mais o diretor e a tripulação, do sul da Argentina até a Antártida, e aí a gente vê eles frequentando alguns lugares da Antártida, praticando esportes radicais, enfim. Cada episódio de 26 minutos tinham várias situações em que esses personagens se encontravam com esses espaços da Antártida e, a partir disso, desenvolviam essas atividades de esportes radicais. Aqui no canal Off, as edições
eram muito cronológicas. É claro que nem todos os programas do canal Off são iguais, mas o diretor com quem eu trabalhei, ele adotava um método de filmagem que era cronológico. Ou seja, cada episódio era normalmente 3 dias de gravação. A gente acompanhava o começo do dia, ali mesmo, acordando, tomando um café, encontrando com as outras pessoas do barco, indo a conversar com o capitão para decidir aonde eles vão no dia. Depois eles praticavam os esportes radicais. Chegava à noite, davam fade out, acabou o dia. Fade in, começa um novo dia. Estamos aqui de novo. Agora conseguimos navegar até uma outra parte da Antártida que a gente não conhecia, e assim vai. Então, a edição, ela não era, e até a decupagem, né, coisa que a gente trabalhou na aula passada, eu não fazia a decupagem de todo o material antes. Eu ia seguindo cronologicamente as câmeras ali, né, o que elas estavam gravando e que tipo de história que o diretor quis contar ali. Por exemplo, como eu dei o exemplo do chegar ao capitão e perguntar para onde a gente vai, qual será o nosso próximo destino. Isso é uma sequência que normalmente eram gravados vários clipes, né? Essa também era uma característica desse diretor de gravar vários clipes de diferentes câmeras, e aí que eu coloco aí também, tinha a câmera principal, tinha a câmera secundária de um assistente que sempre estava ali ajudando, tinha um GoPros quando eram os esportes radicais, ou até mesmo dentro do barco, por exemplo, ali nesse stand-up paddle que a gente está vendo na imagem, e tinha os drones também, enfim, eram muitas câmeras, né? Então, apenas esse ato de ir conversar com o capitão e o capitão dizer qual é a próxima direção que a gente vai mostrando no mapa, eram no mínimo 3 câmeras, e essas 3 câmeras a gente tinha que sincar essas câmeras e transformar essa sequência enorme dele apontando para o mapa e tal, numa sequência de 1 minuto e meio, digamos, em que a gente cortasse o principal, né? Ah, a gente está indo para lá, porque lá é o lugar que a gente vai conseguir um bom vento para praticar tal esporte. Então, era muito mais se no Dragão da Guanabara, a edição, a montagem, era buscando dar um sentido às imagens, aqui é muito mais uma montagem no sentido de buscar dar um movimento à narrativa, de que cronologicamente essa narrativa avance, que depois que a gente fala o capitão, de fato a gente veja o barco indo para essa direção. Depois que a gente vê esse barco chegando, colocando a âncora, subindo, descendo a vela, e aí jogando os equipamentos de esportes radicais na água, entrando na água, praticando o esporte, e aí várias câmeras, drones, e aí entra esse terceiro item que está aí, que é a busca pelo ritmo, né? Esses programas do canal Off, eles são muito orientados por um ritmo de montagem também, quando chega a prática do esporte radical, né? Que é também esse ritmo guiado pela música. A música é um elemento central dentro da montagem dos programas do canal Off. O ritmo também é dado por essa música. Então, no meu processo de montagem, um dos grandes momentos, assim, um dos momentos primordiais para montar uma sequência era escolher a música. Que música eu ia escolher para tal momento? E essa música ia dar também, ajudar a construir também o tipo de sensação que eu queria passar para a sequência. Por exemplo, se esse esporte radical era um esporte radical praticado num lugar que era perigoso de avalanche, tinha que escolher uma música que desse esse sentido de perigo, de que há algo no ar, de que além daquele lugar maravilhoso e da praticar o esporte, tinha ali uma sensação de perigo, de que qualquer coisa poderia acontecer, algo que ia mudar a paz momentânea, né? E então, através dessa música, a gente dava sentido e também orientava o ritmo, né? Cortar muito no ritmo da música, numa batida, numa mudança de ritmo, numa mudança da bateria, e aí ir para outra personagem. Então, a gente trabalhava muito com isso e também com os depoimentos, né? Havia muitos depoimentos. Então, por exemplo, mostravam eles ali praticando esporte e no barco um deles estavam vendo os outros praticar esporte e falava para o diretor, olha,
tá realmente muito perigoso, acho melhor eles voltarem. Enfim, a construção aqui da montagem é muito mais no sentido de produzir esse movimento cronológico, de produzir esse ritmo através da música e dos efeitos sonoros. O terceiro exemplo que eu trago aqui é um longa-metragem que eu editei que chama Advogados contra a Ditadura. Ele, além de ter se transformado num longa-metragem, ele também foi uma série veiculada na TV Brasil, em 2013. Advogados contra a Ditadura, ele foi dirigido por Silvio Tendler e a série e o longa eu montei junto com outro colega de profissão, o André Sedon MacValdi, em que a gente fez todo esse processo, né? Qual as particularidades desse processo do Advogados contra a Ditadura? Primeiro, é um filme inteiramente interativo, né? Quando eu fiz a diferenciação ali dos tipos de documentário, aqui a série e o longa-metragem é quase todo guiado por entrevistas. E aí a gente tinha muitas entrevistas, a gente tinha, não lembro de qual é o número, mas no mínimo 40 advogados davam entrevistas, e além disso a gente tinha umas entrevistas também de uma outra série que estava sendo montada ao mesmo tempo, também sobre a ditadura. Então, a gente tinha muito material mesmo, e principalmente entrevistas. Essas entrevistas foram decupadas por um assistente de edição. Depois, essas entrevistas foram na mão de um assistente de direção, e esse assistente de direção marcava alguns pontos interessantes em cada entrevista, nessa decupagem. E aí a gente já pegava esses trechos interessantes e construía a narrativa de acordo com o título de cada capítulo. Então, por exemplo, a gente teve um capítulo que era quase todo sobre os horrores da tortura. Tinham entrevistas de ex-torturados, de ex-advogados desses torturados, de ex-familiares. Enfim, um episódio muito complicado, assim, do ponto de vista humano de montar. E a gente tinha essas entrevistas decupadas, tinha o tema, mas quem construía o fio narrativo desse tema era a gente, eu e o André, né? Então a gente construía através das entrevistas e também através dos materiais de arquivo. E aí entra uma grande diferenciação entre, por exemplo, como eu usei a imagem no Há um Dragão na Guanabara e como se usava a imagem no Advogados contra a Ditadura. Se, de novo, né, no Dragões da Guanabara eu buscava a imagem para dar sentido, para construir um sentido imagético àquela situação, aqui no Advogados contra a Ditadura, a gente usava as imagens de arquivo, as imagens de cobertura, para ilustrar o que o entrevistado estava dizendo. Eu até disse isso, né, na terceira aula dessa oficina, que as imagens de arquivo serviam para provar coisas, né, também. Eram comprovatórias, imagens comprovatórias. Então, por exemplo, nesse episódio sobre tortura, quando algum entrevistado falava sobre o seu desaparecimento e que ele ficou muito tempo sem ter contato com a família, normalmente a gente colocava uma manchete de jornal da Folha de São Paulo da época falando do desaparecimento dessa pessoa e que a mãe e a família estavam buscando, enfim. A gente comprovava historicamente, né? Esse filme realmente é um documento de uma época, um documento de uma atuação desses advogados, que é necessário, né? É um filme muito necessário nesse sentido, assim, que é uma luta dos advogados que acabou ficando um pouco esquecida na história, né? E esses materiais de arquivo, então, serviam muito para isso. Além disso, a gente tinha imagens de arquivo de vídeo, de algumas imagens feitas no dia do golpe, por exemplo, enfim, era um processo também muito, muito intenso de usar essas imagens de arquivo. E depois, essas imagens de arquivo, elas foram um pouco modificadas no processo de finalização, porque a gente mandou para uma produtora de finalização, em que eles transformaram, como a gente pode ver nessa imagem aqui do slide, que eles transformaram essas imagens de arquivo, algumas em animação, outras estilizaram essas imagens de arquivo, para que elas tivessem também uma estética interessante, né? Que o filme tivesse, todos os materiais de arquivo do filme tivessem uma estética que fosse além da estética padrão ali do jornal clipado e tudo isso.
Além disso, né, dentro desse processo de montagem, houve um processo de aprovação do filme muito denso também, né, porque o Silvio sempre muito rígido em relação a esse tipo de conteúdo, né, é um conteúdo muito frágil, muito sensível, né, de se mexer, né, a história das pessoas e crimes cometidos contra essas pessoas. Então a gente criava criava o fio narrativo de um corte, né? Cada episódio tinha 52 minutos. Mostrava ao Silvio Tendler, o Silvio assistia, propunha modificações, a gente voltava para a ilha de edição, voltava, buscava novos personagens, ele, de repente dizia, essa entrevista aqui não tá boa, eu quero tal história, eu lembro de tal história na entrevista, porque as entrevistas foram feitas todas por ele, então, eu lembro de tal pessoa, falou isso na entrevista, isso é interessante, isso eu quero que seja encaixado aqui, então a gente ia, voltava a essa entrevista e buscava e inseria no filme. Então, ele é um filme, o que eu falei de tempo, né, em relação ao tempo de plano, duração de plano nos dois, esse filme, ele tinha um tempo muito baseado nas entrevistas mesmo. As entrevistas ditavam esse tempo. Não existia muito plano de cobertura feita com uma câmera. Era entrevista e material de arquivo, entrevista e material de arquivo. Então, era um tempo muito baseado pela palavra, não pela imagem. Agora, o quarto exemplo que eu trago aqui é um programa que ficou, inclusive, bastante famoso aqui no Brasil nos últimos tempos e que eu editei numa produtora argentina, nos anos que eu morei em Buenos Aires, que chama Alerta Aeroporto, do National Geographic Channel. Inclusive, lá o nome original, né, é Alerta Aeroporto, e era a temporada de São Paulo, foi a temporada que eu editei. Por isso também que eles quiseram um montador brasileiro, para que conseguisse entender melhor as situações que se passavam. Por que eu trouxe o Alerta Aeroporto para aqui um dos exemplos, né? Que o Alerta Aeroporto ele teve um processo de edição muito diferente de qualquer outro que eu já editei, tanto de série documental como de documentário. Como era esse processo? A gente, na equipe, tinham as pessoas que filmavam, né, que ficavam ali no aeroporto durante dias e tal, tentando pegar situações para serem filmadas, nesse estilo bem reality, né? A câmera ficava ali o tempo todo, então eu tinha todo o material bruto, e eu via que a câmera filmava muito, né? Era muito tempo ali para buscar realmente uma situação que fosse interessante. E tem muita gente que duvida, né? Acha que as histórias eram falsas, que era tudo armado e tal. Mas não, pelo menos a grande maioria eu tenho certeza que eram verdade, né? Não tem como falar por todas, mas as histórias elas eram verdadeiras. E aí, depois que esse reality era filmado, ia para o assistente de edição. O assistente de edição selecionava algumas situações, como, por exemplo, não sei, alguém que está com passaporte falsificado, exportava isso no bruto, mandava para roteiristas, que não ficavam nem baseados em Buenos Aires, eles ficavam em Caracas ou Bogotá. E aí, os roteiristas viam esse material bruto e faziam um roteiro. Escreviam um roteiro em que eles falavam, entrava a voz do narrador, né? Porque nessa série tem um narrador, ao contrário das outras que eu falei, que eu já editei, aí tinha um narrador que contava a situação, falava, olha, por exemplo, nesse caso do passaporte, chegou um passageiro da República Dominicana, e aí ele tiveram uma suspeita do seu passaporte e tal. Então, vinha já esse texto do narrador, e vinha também já o time code de cada uma das situações. Então, por exemplo, entrava esse texto do narrador e depois ele colocava time code entre 3 e 3 e 16 e o que ele queria que entrasse nesse roteiro. Então, por exemplo, o policial perguntando onde está o seu passaporte? O cara respondia, está aqui e tal. Então, ele já delimitava certinho o que tinha que entrar. O trabalho do montador aqui era muito mais criar o tipo de clima a tensão, né? Porque normalmente eram tensões. Às vezes tinham uns episódios mais cômicos, mas a grande maioria eram episódios tensos.
Então, a grande função do editor era criar atenção. E como a gente criava essa tensão? Efeitos sonoros e trilhas. Então, a partir do momento que eu seguia todo o roteiro, que eu ia selecionando as falas certinho, que eu colocava a voz do narrador, e aqui a gente entra de novo naquele tipo de expositivo que eu falei no começo, né, nas primeiras aulas, que é o narrador é como se fosse a voz de Deus, né, a palavra está acima da imagem. Então, eu tinha que procurar a imagem que ilustrava o que o narrador falava, e apenas isso. Não tinha uma confusão entre a narração e a imagem, não, era uma ilustração. Então, se ele falava da chegada de um voo, eu tinha que colocar a imagem de um avião chegando. Os passageiros começaram a sair, a imagem dos passageiros começando a sair. Era uma edição muito assim, até mesmo jornalística, né? Do tipo de jornalística. E então eu montava todo esse esqueleto com esse roteiro fechadinho, e depois disso eu criava as emoções através das trilhas, aqueles momentos de tensão, os efeitos sonoros de pá, pam. Eu estou falando alguns efeitos aqui que eu não estou conseguindo imitar propriamente, mas os efeitos de tensão mesmo, né? Então, esse era meu trabalho no Alerta Aeroporto, um roteiro muito mais fechado do que em outros tipos de documentário, e a imagem muito mais guiada pelo texto. E, bom, a gente chega aqui no último exemplo que eu queria trazer nessa aula, que é O Plano Aberto, que é também um filme que eu dirigi em 2015. O que ele tem de diferente também, né, em relação aos outros? Esse filme não foi montado por mim, ele foi montado pelo companheiro Leonardo Miranda, grande montador e amigo também, que ele fez o processo de edição. Mas esse processo de edição sempre foi um processo muito do diálogo entre e eu, então um processo com muito diálogo, assim. E foi bom também para entender, né, esse processo da direção, de como se dirige a montagem, né? Eu já estive do outro lado, né, várias vezes do lado do montador, como era estar do lado do diretor lidando com o montador, né? E nisso, com certeza eu digo assim, que para ser um grande diretor é muito importante saber de montagem, né? E saber de montagem é primordial. A montagem, ela constrói sentido, ela dá ritmo, enfim. E ter esse conhecimento me ajudou muito também quando eu dirigi esse filme e dei com o Leonardo no processo de montagem. E foi um processo de montagem um pouco complicado no sentido da construção do filme em si, né? Vou passar também aqui uns trechos do filme e vocês vão perceber que esse filme foi muito guiado pela palavra no processo de filmagem, porque era um filme bem complicado de fazer, porque eu filmei ele em algumas comunidades do Rio de Janeiro, vou falar mais ou menos o que é o filme, né? Sobre 4 lideranças jovens da periferia do Rio de Janeiro e como essas lideranças, de alguma forma, batalhavam, lutavam pela transformação da forma como se via a periferia e tudo mais. Então, foi um processo bem complicado de filmagem, porque eu não era desses espaços, né? Tinha muita gente da equipe que era, mas havia um diálogo ali em que eu não consegui muito ir além na captação de imagem. As entrevistas foram ótimas e tal, mas eu fiquei muito na entrevista e pouco na imagem, né? Essas aqui são imagens de arquivo filmadas pelo celular que a gente acabou usando muito. Mas quando a gente começou a montar e viu que a palavra era muito predominante, né? A gente viu uma das entrevistas, isso me deu um pouco de incômodo, né? Porque eu não queria transformar o filme num desses filmes de documentário só com entrevista e que não tivessem também uma construção imagética do espaço, das pessoas, enfim, queria trabalhar melhor a linguagem para além da palavra, da linguagem audiovisual. E a gente, nos primeiros cortes, estava muito difícil de conseguir isso, justamente porque a grande maioria do material que a gente tinha era entrevista. Então, o Léo fazia os cortes, eu assistia, falava, pô, Léo, tá massa da forma como você fez, mas a forma como eu filmei talvez não tenha sido a melhor forma. E a gente ficou revirando, assim, tentando achar soluções, né? E aí,
a gente resolveu pegar quase todas as imagens de cobertura que a gente tinha feito e usar, colocá-las como também em cima das palavras dos personagens, mas também como ambientação espacial. A gente pegou muita imagem de arquivo como essa que vocês estão vendo agora, que é da companhia de teatro, a Companhia Marginal, uma companhia de teatro da Maré. Então, a gente usou muitas dessas imagens de arquivo para criar também discursos autônomos dentro do filme, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se tentar entender, assim, né? Quando a imagem ela é autônoma em relação ao próprio significado dela mesmo, né? Tipo, quando a gente vê ali aquela peça de teatro ali da Companhia da Maré, ela não está apenas ilustrando o que a Geandra, que é essa atriz que está aí agora na tela, ela está falando. Não, essa imagem também está criando sentido. Através daquela imagem, a gente vê a forma como eles atuam, a forma como desenvolve a linguagem, a forma como desenvolve a expressão corporal. Então, é muito interessante que essas imagens proporcionaram uma autonomia. A gente vê aqui mais uma vez, elas proporcionaram uma autonomia que a gente não tinha apenas nas imagens de cobertura que a gente tinha gravado. E quando a gente foi avançando nesse processo, a gente conseguiu também dar aquilo que eu falei do Dragão na Guanabara, que é dar um respiro nos planos, né? Entender elementos, por exemplo, esse plano da Alice, uma das outras personagens. Aqui, qual é o sentido desse plano, né? Tantas coisas que ele carrega, ela ali filmando, a bandeira do Brasil aqui amassada, essa casa, a janela, enfim, há sentidos dentro desse plano. Esse plano precisa respirar, né? Precisa de um tempo, uma absorção, um respiro, para que ele também tenha um significado. E aí a gente ritmou esse filme nesse sentido, conseguiu construir magicamente algo mais interessante. É claro que grande parte do filme ainda é entrevista, a maior parte do filme ainda é entrevista, mas a gente conseguiu também desenvolver outras formas aí de narrativa. E depois que a gente teve esse corte já, que a gente estava gostando mais dos tempos, que a gente estava gostando mais das imagens, aí entra um outro aspecto que eu acho importantíssimo no processo de montagem de um filme. Como eu disse anteriormente, é muito importante ter um respiro do material, né? Ter um respiro, ficar um tempo sem ver o filme, sem assistir, ter um distanciamento, ver essas imagens a partir de um outro lugar. E, além desse distanciamento seu das imagens, é muito importante ter opinião de terceiros, que não sejam nem do diretor, nem do editor e nem de qualquer outra pessoa participando do processo. Mostrar para amigos, mostrar para pessoas que entendem de cinema, que não entendem de cinema, que gosta de montagem, que não gosta de montagem. Mostrar também para pessoas da equipe que não estão no processo de montagem propriamente dito. E aí eu dou um exemplo concreto. Eu e o Léo, a gente chegou num corte em que a gente tinha um tempo que a gente gostava, a gente tinha as falas que a gente gostava, a gente tinha um discurso interessante que a gente achava, e a gente mostrou para o nosso produtor e para o nosso assistente de direção. E o nosso assistente de direção falou assim: Helder, Léo, vocês montaram um filme bom, mas ele está parecendo quase um institucional sobre esses 4 personagens. Vocês não desenvolvem os personagens em si. Eles são apenas instrumentos de bandeiras. Eles são apenas instrumentos políticos dentro da narrativa e um instrumento quase institucional, como se você estivesse fazendo um filme sobre a Companhia Marginal da Maré, para divulgar lá fora, um videozinho sobre o Ocupa Alemão e o Léo, enfim. Os personagens não têm uma humanidade, né? Eles não estão humanizados no filme. E aí a gente realmente percebeu isso. E nos próximos cortes que a gente desenvolveu, a gente quis desenvolver exatamente esse lado humano do personagem, entender quem é cada um, entender quem é cada pessoa que está em volta, que tá imersa nessa luta, né? E aí a gente mudou muitas coisas no filme a partir disso, assim, a gente mudou a ordem de algumas coisas, a gente mudou algumas falas e, inclusive, mudamos o final do filme também, né? Que a gente
falava um pouco sobre a atuação do Ocupa Alemão, e a gente terminou com o Léo, que é esse personagem da direita, junto com um dos meninos que eram inspirados por ele no Ocupa Alemão, esse plano lindo aqui do Complexo do Alemão. E depois disso, a gente vai para um momento, e aqui alguns planos, né, que mostram bem a nossa... Eu quis deixar muito claro no filme, na montagem também, que a gente não era dali, que eu não era dali, que o diretor não era dali, que era uma visão de fora, né? Não quis colar uma imagem de que eu era dali também e tal, tamo junto, não. Marcar também essa diferenciação entre eu e o espaço, que aquilo não é espaço. E aqui no filme, é um espaço que eu estou habituado a permanecer, né? Então, nesse final, é como se as pessoas olhando para a câmera, né? Tipo, esse estranhamento, quem são essas pessoas? Eles não são daqui e tal. E depois a gente chega no final, né? Que é o pessoal cantando um feliz aniversário para o Léo. Desejando... coincidentemente, era aniversário do Léo, do Cupa Alemão, justamente no dia que a gente estava filmando. A gente filmou ali o aniversário, e é isso, o filme termina de um jeito da família, né? Eles juntos ali, comemorando aniversário, enfim, tendo esse momento mais particular. Então, só para terminar, como eu mencionei isso, da pessoa que vem de fora, né? Esse foi um outro elemento da montagem que eu mostrei no final, mas o começo também mostra que a gente não veio dali. Eu começo o filme com um plano mostrando o céu e depois eu revelo a Central do Brasil, que é onde se pega o trem, né? Para ir para as periferias da zona norte do Rio de Janeiro. E aí eu mostro esse deslocamento. Na montagem, antes a gente começava de outra forma o filme, mas eu achei interessante desenvolver isso na montagem, esse elemento de alguém que vem de fora. A gente chega de trem, as portas se abrem e a gente está nesse espaço, na periferia, com esses personagens. Então, é isso, assim, passei vários exemplos aqui, né, que eu acho interessante. Acho que, de maneira geral, acho que esse, esses exemplos, eles compartem vários elementos, né, que são interessantes para se pensar na montagem do documentário. Eu, além disso, queria fazer também um encerramento, assim, né, sobre esse curso. A gente começou, como eu falei no começo da aula, falando sobre teoria, a gente foi entrando na prática, vendo diferentes tipos de documentário, fazendo alguns estudos de caso, chegando nas partes práticas, na bem prática, né, que é a organização do material, e agora aqui analisando alguns recursos técnicos na construção narrativa e estética dos filmes. E eu acho que isso é uma introdução, né? Tudo isso que eu falei, assim, é claro, essas 5 aulas, elas não pretendem esgotar de forma alguma o que é edição em documentário, mas sim propor uma introdução, propor um novo olhar em relação ao material documental, né? Normalmente, quando se está começando, né, se vê o documentário como vou montar a verdade, né? Vou fazer a montagem da verdade objetiva, dos fatos. E não, né? A montagem é uma criação de sentido, é uma criação, como a gente, voltando na primeira aula, né, Vertório falava, a criação de um novo mundo, né? A gente, na montagem, a gente está criando um novo mundo aqui no cinema documentário, apesar da gente pensar que isso só é da ficção, né? Não, no documentário também a gente cria mundos. A gente lida com a realidade, mas a gente transforma essa realidade numa representação dela, através da câmera e, posteriormente, pela filmagem. Vou passar para vocês aqui o meu e-mail, mais uma vez. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse é meu e-mail, elder.barbosa@gmail.com. Qualquer dúvida que vocês quiserem, elogio, crítica, pegar algum texto, alguma coisa assim, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, foi um prazer aí ministrar essas cinco aulas dessa oficina cultural de cinema documentário. E a gente se vê numa próxima. Valeu, obrigado.